Bom, a gente vai continuar, na verdade, a nossa série Atos de Transformação. E hoje eu queria atacar ou falar algumas coisas a respeito da nossa cultura. Você sabe, ou você já, pelo menos, já se deparou com esse símbolo da coexistência, né? Coexiste. Cada vez que a nossa cultura fica mais plural, o símbolo aumenta de tamanho, com mais... Antigamente, eles tinham na representação, talvez, as três grandes correntes de fé, né? Hoje, o símbolo ele aplica a mais correntes de fé, a mais formas de você ver o mundo. Então, quanto mais plural a nossa sociedade fica, maior a necessidade por comunhão, por companheirismo. Quanto maior o nível de pluralidade, maior a ânsia, a vontade, o anseio por você viver em comunidade. E daí existe esse movimento, esse fenômeno que as pessoas podem dizer assim, nós queremos coexistir. Cada um tem o direito de pensar como quer, mas o negócio é respeite-me. Respeite-me, que eu vou te respeitar. Aceite as minhas ideias, aceite o meu modo diferente, aceite a minha confissão de fé, seja ela qual for. Existe esse anseio na nossa sociedade. Porém, em toda a história da sociedade, a gente vê que nós somos especialistas em construir muros, em polarizar as coisas. Né? Hoje nós não vivemos em um país polarizado, entre o bem e o mal. Né? Nós não falamos de política, assim, nossa política está em paz. Ninguém está polarizado politicamente. Né? Ninguém fala assim, existem aqueles que são maus e existem aqueles que são bons. E de ambos os lados, né? Cada um olha para o outro dizendo, esse aqui é o mal, esse representa o pior sistema, aquele representa o melhor sistema. Mas em Berlim, na Alemanha, por causa disso, se construiu-se um muro. Um muro que dividiu famílias, dividiu um povo. Por quê? Porque as pessoas não sabem coexistir. Mas daí você vai falar para você, mas Wellington, mas o muro de Berlim, o muro de Berlim na Alemanha já caiu. Ok? Mas a gente continua construindo muros. A gente construindo muros. Índia, Paquistão, janeiro de 2013, linha de controle. A linha de controle. O número de imigração alto, fugindo das guerras. Uma nação resolve o quê? Levantar uma linha de controle. Preciso proteger a minha cultura. Preciso proteger a minha confissão de fé. Preciso proteger o meu povo. Porque daí a resposta não é mais, não, nós precisamos coexistir. Agora a resposta é, preciso proteger. E nessa ideia, até mesmo dentro de países, quando isso acontece, como em Pádua, na Itália, o muro de Via Anelli, que é um muro levantado dentro da cidade, por causa do alto índice de imigrantes, foi para fazer o quê? Proteger. Proteger uns dos outros, proteger a cultura. Estamos tentando derrubar o muro da Coreia do Sul, mas ainda existem outros muros sendo levantados. Israel no Egito, em 2013. Depois, Cisjordânia, Israel, 2012. Tijuana, México, fronteira com os Estados Unidos. E o melhor muro, ou o mais novo muro, que a gente vai ter, né? Que vão se gastar 20 bilhões de dólares em 3 mil quilômetros de fronteira. 20 bilhões de dólares. Você sabe o que você faz com 20 bilhões de dólares? Não, você sabe o que você faz com isso? Assim, em termos sociais, 20 bilhões de dólares. Quantas casas você constrói? Quantas famílias você alimenta?
Quanto a, sei lá, rede de esgoto ou saneamento básico você leva? 20 bilhões de dólares. Para construir o quê? Um muro. Mas nós somos especialistas em construir muros, não somente para proteger as nossas nações, mas também para proteger a nossa própria vida. Nós construímos muros. E o muro que nós construímos hoje dentro das nossas famílias, da nossa vida secular, chama-se individualismo. Individualismo. O indivíduo nunca foi tão valorizado em detrimento da comunidade nos dias de hoje, como nos dias de hoje. O que importa sou eu, o que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu quero, o que importa é o meu gosto, o que importa é a minha felicidade. E é estranho, né? E é estranho, porque ao ponto que você deseja comunidade, você deseja, fala assim, eu quero viver com as pessoas, eu quero ter amigos, eu quero ter família. No outro lado dessa ideia, você fala assim, poxa, mas como é bom ficar sozinho. Já passou por isso? Esses dias eu viajei para um congresso e fui sozinho. E daí deixei o Arthur, meu filho, conhecido como Furacão, João Pedro, o mini tornado, e a minha querida esposa, Kathleen, em casa, e fui. Cheguei no hotel, olhei a cama, e falei, uau, estou sozinho. Essa noite, eu não vou acordar com o Arthur dizendo, papai, papai, quero água. Essa noite eu não vou acordar com o choro do João. Porque o João chora à noite. Não sei se você sabe. Se não sabe, está sabendo agora. E eu não vou dividir a cama. Não sei por quê, mas mulheres precisam de 2/3 da cama. E deixa você com 1/3 só. Elas são menores, mas elas precisam de 2/3 da cama. E eu falei assim, eu vou ter a cama toda para mim. E a primeira noite, ela foi o quê? Maravilhosa. Boa. Eu dormi 8 horas ininterruptas. Sabe o que é isso? Ninguém te chutando, ninguém te chamando. Falei, Senhor, obrigado. Mas na segunda noite, eu comecei a sentir falta do choro do João, do Arthur pedindo água e dos 2/3 da cama ocupado. Contanto que eu dormi em 1/3 só, para lembrar o meu lugar. Perceberam? Ao mesmo ponto, ao passo que eu quero, ao passo que eu desejo, olha, como é bom ficar sozinho, como é bom. Ao passo que eu quero isso. Do outro lado, tem o desejo por comunidade, por coexistir, por viver junto, por acolher. E o grande problema é que a gente não sabe como lidar com isso, com essa dualidade que existe dentro do nosso coração. Por quê? Porque essa dualidade vem da nossa criação. Deus nos criou. A espiritualidade cristã diz que Deus nos criou para vivermos em comunidade, porque Ele é uma eterna comunidade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vivem em comunhão, eles são uma família. E como a Bíblia me ensina, como a espiritualidade cristã diz, que Deus me criou à imagem e semelhança dEle. E parte dessa imagem e semelhança é viver em comunidade. Eu preciso do outro. Eu preciso do outro. Só que parte disso foi corrompido pelas minhas escolhas, ou melhor, pelas escolhas dos nossos pais. Quando os nossos pais, Adão e Eva, fizeram uma opção por viver distante de Deus,
essa vivência em comunidade foi corrompida. Foi corrompida. Foi corrompida, acabou. Plenamente. E daí começou o preconceito. Começou o preconceito. Entra na nossa história essa dualidade. Olha, ao mesmo tempo que eu quero um lado, eu não quero. Ao mesmo tempo que eu preciso, eu não quero. Entrou essa dualidade. E o preconceito, então, ele entra como fruto do pecado, como parte do pecado na nossa existência, e a gente passa, então, a julgar as pessoas, a ter inveja das pessoas. Gênesis capítulo 3 tem a escolha dos nossos pais. Eles decidem viver longe de Deus. Gênesis capítulo 4, você tem um assassinato. Parte do quê? Consequência do quê? Da falta de coexistência. Da falta de saber viver em comunidade. De olhar para o outro, ao invés de você querer perceber o que existe de errado na vida dele, você celebrar o que ele tem. Ao invés de você se alegrar com o que ele fez de errado, porque assim, né? Ser humano é um bicho esquisito. A gente sempre tem que ter alguma coisa ruim para falar da pessoa. Não é verdade? A gente sempre tem. Quando tem 2 ou mais reunidos, estão falando mal de um terceiro. Porque a gente sempre tem que ter alguém pior do que a gente. Então a gente está ruim, mas a gente acha alguém que está pior e a gente fala dessa pessoa. A gente cria julgamentos. Tudo isso entrou na nossa história. Bom, então por isso que o tema hoje é do preconceito ao acolhimento. E eu queria retomar essa ideia do preconceito ao acolhimento, olhando para as 4 razões porque não compartilhamos o Evangelho. O pastor Saulo, a semana passada, nos apresentou, e eu não quero gastar tempo com isso, mas eu gostaria de relembrar vocês dessas 4 razões porque não compartilhamos o Evangelho. Pouca compreensão do Evangelho. Uma das razões, a primeira, é pouca compreensão do Evangelho. Segundo, discipulado sem conexão com a missão. Terceiro, medo de ser alvo de rejeição ou preconceito. Quarto, falta de consciência de amor pelos perdidos. Então, o pastor Saulo, semana passada, trabalhou essas ideias com a gente, mas eu queria destacar uma, porque esses 4 pontos, essas 4 razões aqui, elas falam do que eu tenho dificuldade. Então, é da minha dificuldade. Mas hoje, nós vamos falar e nós vamos olhar no nosso espelho. Nós vamos falar e nós vamos olhar no nosso espelho. Porque hoje a ideia é a gente perceber o seguinte. Mas quando eu sou a fonte de preconceito e rejeição. Semana passada, nós estávamos preocupados assim. Eu não compartilho o Evangelho, Wellington. Porque o Evangelho... porque ao compartilhar o Evangelho, eu posso ser tido como chato, eu posso ser tido como legalista, eu posso ser tido como X, Y, Z. E eu não quero sofrer nem rejeição e eu não quero sofrer nenhum tipo de preconceito. Então, por não querer passar por isso, eu não compartilho o Evangelho. Ok. Mas quando você mudou o lado, quando você ou eu somos a fonte de rejeição e de preconceito. Para isso, eu quero convidar você a olhar no espelho. Mas ao olhar no espelho, primeiro, sem paixões. Porque quando a gente olha no espelho, né, você vem assim, você olha, você sempre olha o que está bom. Você nunca olha, né? Nós sempre temos pontos cegos. Sempre temos pontos cegos. Mas quando a gente olha no espelho por nós mesmos, pela nossa própria ótica, você fala assim, não, tá bom. Mas quando você chama alguém para olhar junto com você, a pessoa olha e fala assim, talvez não esteja tão bom assim como você está pensando. Talvez não esteja tão legal. E daí,
você tem que repensar. Mas quando você tem que repensar, tem que ser sem paixão. Olha comigo esse vídeo do que as pessoas pensam dos cristãos. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Parei de ir porque tenho cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia, então se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. Cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Hoje em dia, o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Um fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só para explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Um centro de alienação? O vídeo termina com uma pergunta que é inquietante. Quem e o que o mundo está vendo através de você? Quem ou o que o mundo está vendo através de você? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que as pessoas do seu trabalho falam a respeito de você? Ou aquele familiar seu, aquela pessoa da sua família que não é cristã, que não tem a mesma fé que você tem, fala a respeito de você. Você já parou para pensar? Você já perguntou para eles? Você já os ouviu? Talvez a gente vai ser surpreendido. Porque essas pessoas, elas não têm ligação nenhuma com a igreja. E é interessante que esse vídeo é bem maior. Eles falam aquilo que vocês ouviram a respeito dos cristãos. Eles falam aquilo que vocês ouviram a respeito da igreja. Mas quando o vídeo, eu não coloquei, porque não é o assunto de hoje, mas quando o vídeo fala a respeito da pessoa de Jesus, 90% das pessoas o aceitam, o admiram. De alguma forma. Olhando para ele como realmente um salvador, como alguém que se preocupa com as pessoas, como alguém que amou as pessoas até o fim, como um mestre. Cada uma tem a sua visão a respeito de Jesus, mas 90% das pessoas que passaram por essa pesquisa e fizeram esse vídeo, a pessoa de Jesus é uma pessoa aceitável. Mas o problema então está onde? Se a pessoa de Jesus é admirada, se a pessoa de Jesus é aceita, por que isso não acontece com aqueles que se dizem discípulos dele? Por quê? E é isso que eu quero responder para vocês nessa noite. É isso que eu quero trabalhar com vocês. O porquê, muitas vezes,
as pessoas não conseguem nos aceitar assim como elas aceitam a Cristo Jesus. Olha comigo, e eu vou trabalhar com vocês um personagem, Filipe. Filipe é o diácono e a história dele começa a ser relatada em Atos capítulo 8. E é o texto que a gente vai olhar mais de perto. Filipe, eu quero mostrar algumas características do contexto de Filipe. Filipe provavelmente estava no grupo maior que seguia Jesus. O dos 40 seguidores, né, o dos 40 discípulos. Jesus ele tinha um grupo menor de discípulos. Jesus tinha um grupo dos 12, que era o pessoal mais íntimo dele, mas também havia um grupo maior que seguia Jesus. E eram cerca de 40 pessoas. Filipe provavelmente estava nesse grupo dos 40. Com o seu nome, como o seu nome indica, era um judeu helênico, ou seja, um judeu com ascendência grega ou romana. Provavelmente, ou o pai de Filipe era judeu, ou a mãe de Filipe era judia, ou um ou outro, mas ele tinha uma ascendência. Ele tinha, assim como o apóstolo Paulo, ele tinha uma ascendência romana ou grega. Filipe, em Atos 6, é escolhido juntamente com outros 7 para servir a comunidade de discípulos. Então ele se torna aquilo que até hoje nós temos nas nossas comunidades, um diácono. Aqueles que servem e fazem a assistência social dentro da comunidade. Filipe é uma dessas pessoas. E por fim, apesar de Filipe ser helênico, como todo judeu, nutria em seu coração uma perspectiva exclusivista da fé. Porque todo judeu dessa época achavam que eles eram os únicos que Deus amava na face da terra. Eles tinham uma perspectiva assim: Deus me ama e não ama mais ninguém. Deus só me ama, Deus só trabalha a meu favor. Deus não está nem aí para as outras nações. O importante sou eu. Perspectiva exclusivista da fé. O Salvador vem para os judeus, o Salvador não vem para as outras nações. Na verdade, o Salvador, o Messias, que eles esperavam, vem para nós, ele vai nos salvar e vai subjugar os outros povos. Então, os outros povos vão passar a servir os judeus. Essa era a visão, a espiritualidade que essas pessoas tinham. Jesus, ele rompe, ele quebra com toda essa visão. Jesus, ele mostra que Deus ama a todos, que Deus ama o mundo. Ele vem para salvar o mundo, ele não vem para salvar uma nação, uma etnia específica. Então Jesus, ele quebra toda essa perspectiva, mas ele ainda continua nutrindo uma perspectiva exclusivista. E a pergunta é: como percebemos essa resistência exclusivista na espiritualidade de Filipe? Ou dos primeiros discípulos, melhor dizendo? Quando a gente olha para o texto que a gente estudou semana passada, Atos capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Perceba o final do texto. Vocês serão, essa palavra serão aqui, não é uma opção que existe. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você é. Não tem escolha. A ideia é que você é como você é hoje. Você não tem escolha ser outra pessoa. Você é o que você é. Então, a palavra aqui, o serão aqui, na partícula grega, dá essa ideia. Você é discípulo, você é testemunha e você não tem opção. Você não tem opção. Por quê? Porque você recebeu o Espírito. Você recebe o Espírito Santo quando? Quando você confessa que Jesus Cristo é quem ele diz ser na história, o Senhor e Salvador de toda a história. Quando você reconhece Jesus, você recebe o Espírito, você se torna uma testemunha dele. Porque algo ele fez no seu coração. Algo tocou o seu coração, algo mudou a sua vida para você reconhecer e perceber quem Jesus é na história. Ok? Esses caras são minhas testemunhas. Eles são minhas testemunhas em Jerusalém? Somente? Não. Eles são minhas testemunhas
em toda a Judéia somente? Porque Jerusalém e toda a Judéia, para o judeu, está tranquilo. É a casa deles. Começa a piorar o problema, ou o problema começa a ficar sério, quando Jesus fala assim, vocês vão para Samaria. Fica mais sério ainda, porque os samaritanos, eles eram tipo um judeu mestiço. Um judeu mestiço. Os judeus, puro sangue, olhavam para os samaritanos como uma sub-raça. Uma sub-raça. Daí quando Jesus diz assim, olha, vocês vão para Samaria. E vocês não vão só para Samaria. Vocês vão ser minhas testemunhas nos confins da terra. Eu fico pensando nesses caras ouvindo Jesus e falando assim, não, mas a gente, não era só a gente que ia ter comunhão com Deus, nós não somos o povo escolhido. Isso não é só nosso, as outras nações não iam nos servir. E aqueles samaritanos vira-casacas? E aquele pessoal lá, que nem sabe quem eles adoram? Que tem uma espiritualidade toda torta. Imagina a cabeça desses caras. Bom, Jesus diz isso. Deixa eu mostrar como isso acontece em um gráfico para ficar mais fácil para vocês. Porque aqui nós estamos ficando especialistas em gráficos na nossa comunidade, né? Então, vamos lá. Nós temos um evento central que é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos um evento central que é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E depois desse evento central, nós temos um outro evento que é a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, então nós temos a descida do Espírito Santo. Da morte e ressurreição de Jesus a Atos capítulo 2, dizem os especialistas que foram de 40 a 50 dias depois da ressurreição que o Espírito Santo desce. Por isso, então, nós temos o Pentecostes, a festa de Pentecostes, que era antigamente a festa das cabanas, que era uma festa de fartura, onde hoje nós celebramos o Pentecostes. Bom, nesses dias, nesse intervalo de tempo, Jesus aparece, e a gente lê nos evangelhos, Jesus está com os seus discípulos por diversas vezes. Por diversas vezes. Uma das vezes é em Mateus capítulo 28, que a gente vê isso, versículo 19. E o texto diz, vão e façam discípulos de todas as nações. Perceba. Jesus, o último encontro que o Evangelho de Mateus narra de Jesus com os seus discípulos. Eles estão em um monte. Jesus aparece para os seus discípulos. Daí Jesus fala assim, toda a autoridade me foi dada. O que você entende? Vamos ver se a gente consegue entender um pouco melhor que os primeiros discípulos. Né? Vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor do que eles. Jesus, ele olha para esses caras e dizem assim, toda a autoridade me foi dada. O que você entende com isso? Nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Significa que ele é dono de tudo. Ok? Significa que ele venceu e ele é dono de tudo. Toda a autoridade me foi dada. Daí Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, olha, se toda a autoridade me foi dada, então agora vocês vão fazer o seguinte, vão e façam discípulos. Façam discípulos batizando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a eles, esses discípulos, esses novos discípulos, a obedecerem tudo o que eu ensinei a vocês. Mas perceba, existe uma etnia específica. Existe uma etnia específica para esses discípulos? Não. Todas as nações. Não existe etnia específica. Bom, dias depois, o texto que a gente leu, a ascensão de Jesus, Atos capítulo 1, e a gente tem, então, o texto que também a gente leu, serão minhas testemunhas, vocês vão falar aquilo que vocês viram, aquilo que vocês experimentaram em Jerusalém, em Judeia e Samaria e
confins da terra. Confins da terra está igual a isso aqui? Todas as nações? Ok. Então existe uma ênfase de Jesus. Existe uma ênfase. Bom, nós estamos em Atos capítulo 2. A expansão da igreja começa em Atos capítulo 8. Primeira pergunta que eu quero fazer a você. Quanto tempo leva de Atos capítulo 2 até Atos capítulo 8? Mas antes de você responder essa pergunta, vamos pensar o seguinte. Toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. Vão e façam discípulos. Jesus, ele fala isso, existe a grande comissão em todos os evangelhos. Jesus, ele dá essa missão diversas vezes, de várias formas aos seus discípulos. Vão e façam discípulos. Toda autoridade me foi dada. Eu tenho autoridade sobre vocês. Se eu tenho autoridade sobre vocês, vocês precisam fazer o que eu estou pedindo a vocês, não é isso? Pensa comigo então. Você tem chefe no seu trabalho? Nós estamos no meio de um feriadão, ok? Amanhã não sei se você vai folgar ou não. Mas imagine comigo, você está folgado. Seu chefe te deu folga. Daí você já programou o seu dia. De manhãzinha, Lagoa do Taquaral, vou dar aquela corrida básica, porque todo mundo é fit hoje, né? Todo mundo é fit e ninguém come glúten. Então, beleza. Estamos juntos. Você falou, vou dar aquela corridinha básica, daí vou pegar a minha esposa, ou vou pegar o meu marido, e nós vamos dar uma saída, vamos dar uma esticada até não sei aonde e tal, você programou. Daí, 7 horas da manhã, cai um WhatsApp do seu chefe no seu celular. E daí você pensa, olho ou não olho? Mas antes disso você pensa, miserável. Mas depois disso, depois de miserável, você pensa assim, olho ou não olho? Olha ou não olho esse cara? Olha ou não olho? Olha ou não olho? E daí você clica. Você olha, ele fala assim, ô Zé, sabe o relatório que era para sexta? É para quarta agora. Tem que estar pronto. O que você faz? Você fala assim, não vou fazer. Estou de folga, feriado, ele que espere. O problema é dele. Não vou fazer. Sou um funcionário rebelde. Eu não vou fazer. Meus direitos. Não vou. É isso que você faz? Você olha de novo, porque você não acredita, sempre é assim, né? A gente olha 2 vezes. Depois da gente absorver, depois da gente falar um monte de coisas a respeito do nosso chefe no nosso coração, a gente vai e faz. Porque o seu chefe, ele tem o que sobre você? Autoridade. Tem autoridade. Mas daí você vira para mim hoje à noite e fala assim, mas o meu relacionamento com Jesus é baseado no amor, não na autoridade. Porque se você falar de autoridade, Wellington, religioso você, hein? Ok, então. Quando você ama de fato uma pessoa, você faz o que ela precisa? Você faz? Mesmo reclamando, você faz. Quando de fato você ama alguém, né? Tem uma pessoa que eu amo muito, que é especialista em pedir coisas em momentos cruciais da minha vida. Estou assistindo o jogo de futebol do Guarani, ela vira e fala, vai buscar remédio para o João? Daí eu olho e falo assim, mas agora? Não, tem que ser, porque geralmente é assim, né? Tem que ser agora. Daí eu vou falar assim, mas agora? Daí ela fala, agora. E como eu amo a minha esposa, e como eu amo o João, o que eu faço? Eu levanto, triste, macambúzio, sorumbático,
seja lá qual for o adjetivo que você queira usar para esse momento, e vou. Porque eu amo. Então, no amor, também existe obediência. No amor também existe obediência. Quando você ouve alguém que te ama, ou alguém que você diz que eu amo essa pessoa, você obedece. Se você não obedece porque essa pessoa, ela é pela autoridade, você obedece essa pessoa por causa que ela te ama. E porque o amor dela te constrange. É isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz o seguinte: o amor de Cristo me constrange. Então, por isso que eu faço o que eu faço. Por que eu amo vocês? Eu não amo vocês porque eu sou um cara legal. Eu amo vocês porque Jesus, no amor dele, me pediu para amar vocês. Olha só. E isso, então, me torna pleno. Perceberam? Vamos voltar aqui. De Atos capítulo 2 até Atos capítulo 8, quanto tempo? Esses caras diziam que amavam Jesus. Esses caras tiveram experiência com Jesus. Esses caras reconheciam a autoridade de Jesus. Quanto tempo? Os especialistas, ninguém fecha. De 3 a 5 anos. Eu, como conheço os discípulos, eu chuto 5 anos, certeza. 3 é o pessoal que quer ser bonzinho. 5 anos, certeza. Agora, vem cá comigo. Você ouve Jesus falar com você. Você diz que o ama. Você leva 5 anos para fazer algo por ele? Mas você pode falar para mim, não, mas eles estavam se preparando. Eles estavam ali construindo grupos, eles estavam olhando estrategicamente para Jerusalém, depois eles estavam olhando estrategicamente para a Judéia, eles iam passar por Samaria e eles iam até os confins da terra. Eles precisavam olhar, eles precisavam de um planejamento estratégico, eles fizeram um canvas, eles montaram um mapa. Sabe por que isso não é verdade? Porque eles só vão em Atos capítulo 8, sabe por quê? Porque existe uma perseguição. Os discípulos os discípulos são perseguidos em Atos capítulo 8 pelos judeus. O apóstolo Paulo, que agora, nesse momento é Saulo, ele tem uma carta dada pelo Sinédrio para prender e matar os discípulos de Jesus. Sabe por que eles vão em Atos capítulo 8? Não é porque eles ouviram e falaram assim, nossa, eu tenho que fazer mesmo. Jesus me pediu. Eles vão porque eles são perseguidos. Eles vão não por obediência. Eles vão porque eles têm que ser perseguidos. A pergunta é, qual o nível de engajamento desse povo? Você olhando para isso. Qual o nível de engajamento deles? Agora faça essa pergunta para você. Qual o nível do seu engajamento? Mas ainda, existe uma outra pergunta. Por quê? E a resposta é simples. Eles queriam a salvação para eles. Eles não queriam para os outros. Eles queriam a vantagem da espiritualidade cristã, eles queriam para eles. O importante sou eu. Os outros povos, o importante somos nós. Sabe por quê, gente? Esse negócio de você amar o próximo como a você mesmo, porque existem 2 grandes mandamentos. Ama o teu Deus, que todo mundo gosta desse mandamento, né? É um mandamento que todo mundo gosta. Ama o teu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as forças, com tudo aquilo que você é. Você ama a Deus. Daí tem o segundo mandamento, e daí Jesus ele diz, o segundo mandamento semelhante ao qual? Ao primeiro. A gente sempre esquece, não é mandamento 1
submandamento 2. Não, é mandamento 1, semelhante a este mandamento 1, é ame o teu próximo como a ti mesmo. Daí ninguém gosta. Porque amar o próximo como a ti mesmo significa o quê? Se envolver. E é pensando nisso que C.S. Lewis diz: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Por isso que o C.S. Lewis disse essa palavra. Porque se você quer uma religião que te deixe confortável, não tenha uma espiritualidade que fale para você: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque a visão que nós temos de amar o próximo é muito distorcida às vezes. Amo o próximo como a mim mesmo significa, em primeiro lugar, amar. Sabia? Amar. Amar tem restrições? Tem restrições? Amar tem exigências? Existem exigências no amar? Não existe. Mas quando a gente vai amar o próximo, nós hoje, estou dizendo por mim, quando eu vou amar o próximo, eu digo, ele tem que mudar. Porque se ele não mudar, ele não é digno do meu amor. Ué, então não é amor. Então não é amor. É chantagem. Tudo menos amor. Chantagem. E Deus amou você do jeito que você é em Cristo Jesus, e Ele te exigiu alguma coisa? Ele não te exigiu. Nós lemos esse texto aqui na nossa liturgia. Amem uns aos outros, como o quê? Como Deus o amou em Cristo Jesus. Como Deus amou você em Cristo Jesus? Sem restrições, sem regras, de maneira extravagante. Ele deu aquilo que era mais precioso para Ele em favor de você. E Ele te exigiu alguma coisa? Deixa eu te perguntar então, Ele te exige alguma coisa hoje? Quando você pisa na bola com Deus, Ele chega e fala assim: não te amo mais. Ele manda um anjo lá para você na sua frente. Esse anjo aparece e diz assim: olha, fulano, Beltrano, você pisou na bola e Deus mandou avisar. Ele não te ama mais porque afinal de contas você pisou na bola. Mas daí, quando é com a gente, se nós pisamos na bola, ou se alguém pisa na bola com a gente, o que a gente faz? Risca. Lista negra. Expulsa do Facebook. Sei lá, você faz alguma coisa para perceber. Você expulsa, você tira a pessoa, você deixa de seguir ela no Insta, você faz alguma coisa. Alguma coisa acontece. Porque a pessoa pisou na bola comigo, ela não é digna do meu amor. Vamos lá, então. Quantas vezes você pisou na bola com Deus? Existe alguém digno do amor dele? Perceberam? Perceberam o problema? Mas deixa eu seguir com vocês aqui. Deixa eu olhar para Filipe. Primeiro, o que Filipe faz? Mova-se na direção do que o Evangelho pode fazer. Eles não têm mais nada, porque o texto diz o seguinte, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Por quê? Eles pregavam a palavra porque eles perderam o seu lugar de conforto. Eles foram expulsos de Jerusalém. Se eles ficassem em Jerusalém, eles iriam morrer. Então eles não têm mais nada. E a única coisa que sobra para essas pessoas é a palavra. Então, aonde eles estavam indo, eles precisavam reconstruir o quê? A comunidade. Então eles estavam pregando a palavra. Por necessidade, mas estavam pregando a palavra. Então eles pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Filipe para a cidade de Samaria. Fez o quê? Lhes anunciava o Cristo. E daí Filipe não vai discutir com os samaritanos se eles estão certos ou errados, do jeito que eles adoram. Ele simplesmente vai lá e começa a pregar Jesus. Ele simplesmente começa a falar do Evangelho de Deus. O que Jesus fez na vida dele. Bom, o texto continua. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Perceba, a multidão o ouve,
vê os sinais e dá a unânime atenção. Primeiro, palavras. Filipe sabe exatamente o que ele precisa falar. Filipe sabe exatamente o que ele precisa falar. Filipe conhece o Evangelho. Ele conhece o Evangelho. Sabe o que me assustou na última pesquisa que a gente fez semana passada aqui? 39%, pelo menos no meu campo, eu vou dizer do meu campo, me assustou, 39% do campo do Paineiras Manhã tem dificuldades de falar do Evangelho porque eles têm medo de serem questionados a respeito da fé. Sabe o que significa isso? Que eles não sabem responder alguma questão diante de uma pergunta que seja talvez constrangedora. O que isso revela? Falta de conhecimento e intimidade com o quê? Com o Evangelho. Com o Evangelho. E Filipe, então, ele não tem essa falta. Ele vai lá e fala. Ele fala exatamente o que as pessoas precisam ouvir de Deus. E, lógico, acho que as pessoas simplesmente ouviam naquela época. Pelo contrário, questionavam também. Questionavam. Mas ele fala. Uma coisa que me assusta é a seguinte premissa. Se eu amo uma pessoa, eu tenho um relacionamento profundo com ela, não é verdade? Se eu amo alguém, por exemplo, eu amo a minha esposa. Eu sei do que minha esposa gosta. Eu sei do que minha esposa não gosta. Quando eu estou chateado com ela, eu faço exatamente o que ela não gosta, né? Mas eu sei. Eu sei o que ela gosta. Eu sei o que ela não gosta. Eu sei como alegrá-la. Eu sei como deixar ela chateada. Eu sei tudo. Profundidade. Eu a amo. Mas o problema está o seguinte, você diz que ama a Deus. A pergunta é, você tem profundidade no relacionamento com Ele? Você o conhece? Você sabe quem Ele é? Você conhece o caráter dele? Ou você sabe simplesmente o básico? Porque se você tem medo de perguntas, e se você tem medo de não saber as respostas, é porque você não conhece. Eu imagino a situação. É como você ir para uma prova do colégio sem ter estudado, não é? Daí você chega no momento de fazer a prova, você fala assim, Senhor, por favor, me ajuda. Eu não estudei, mas eu creio na ação do seu Espírito. Até parece que isso vai acontecer. Faz isso no vestibular, cara pálida. Vamos ver se passa. Não vai dar certo. Não vai acontecer. É a mesma coisa. Falta, às vezes, para as pessoas, palavras. Mas uma outra coisa que a gente vê em Filipe, que não é só palavras. Ele tinha o quê? Atitudes. Ele tinha palavras e ele tinha atitudes. Ele sabia, ele tinha sinais do Evangelho, sinais do reino. Aqui os sinais são miraculosos, mas os sinais que nós podemos hoje dar às pessoas também, além dos milagres, porque o reino vem em sua totalidade, é também a transformação que acontece na minha vida, uma sincronia entre o meu discurso e o que eu faço. Uma sincronia. Então, por isso que existiam palavras e existiam atitudes, as pessoas olhavam para ele e davam o quê? Atenção. A ideia de atenção aqui é credibilidade. As pessoas olhavam para Filipe e falavam assim, ok, esse cara tem credibilidade, ele é íntegro no que está acontecendo. Ele se movia pelo Evangelho. Existe uma coisa muito interessante, um missiólogo australiano, Michael Frost, ele diz o seguinte, existem duas possibilidades. Quando a gente fala de proclamação do Evangelho, existem duas possibilidades. Há aqueles que têm na evangelização um dom. Apresentam o Evangelho com clareza e estão sempre em busca de oportunidade. Esse é um tipo de pessoa. Outros, vivem uma vida de comunhão com Deus, testemunham em suas atitudes e se relacionam sabiamente com as pessoas e esperam perguntas para que possam responder, graciosamente, com o Evangelho. Mas perceba,
em ambas as pessoas, elas fazem o quê? Elas conhecem o Evangelho. Mas o texto continua. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. O que acontece? O Evangelho, quando pregado, ele transforma as perspectivas das pessoas, e aqueles que eram excluídos se tornam o quê? Incluídos. Porque na sociedade antiga, todos os paralíticos, todos os mancos, ou pessoas que tinham algum defeito, alguma deficiência física, eles eram discriminados. Eles estavam na margem da sociedade. Eles não eram aceitos. Eles eram punidos. Alguns banidos da própria cidade. Viviam fora da cidade. Mas quando o Evangelho chega nessa cidade, ele traz um novo modelo. E a gente percebe, ao final, que houve o quê? Grande alegria. Houve grande alegria naquela cidade. Daí, Tim Keller diz o seguinte: a maioria dos cristãos querem apenas sobreviver na cidade. E os melhores cristãos querem conquistar algumas pessoas na cidade. Um cristão que foi mudado pelo Evangelho quer a alegria da cidade como um todo. O que você quer não é apenas sobreviver, e tem muita gente sobrevivendo apenas, e ter uma igreja maior. A estratégia de Deus para curar o mundo foi trazer alegria para a cidade. O que podemos fazer para ter toda a cidade cheia de alegria? Talvez seja uma pergunta que a gente precisa fazer nessa noite. O que eu tenho a ver com esse negócio de trazer alegria para a cidade? Como podemos servir a cidade? Ou como podemos curar as pessoas que estão à nossa volta? Como? Filipe nos dá alguma dica a respeito disso. E veja como ele trata, então, Simão, o mago. Simão, o mago. Não limite as pessoas aos rótulos criados. Perceba que existe um rótulo na pessoa de Simão. Ele diz o seguinte: e ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava. A mesma ideia. Dava-lhe o quê? Credibilidade. Dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Daí, se você encontra alguém como Simão, o que você faz? Ele é um mago. Ele não é um judeu, ele é um mago. O nome dele é até judeu, é até de ascendência judaica. Mas ele tem a ideia que de mago era ocultista. Perceba, Filipe faz uma coisa. Quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Cristo Jesus, o próprio Simão creu e foi batizado. Filipe, de novo, ele prega. O Evangelho transforma tudo e a todos. Não existe pessoa que fique imune ao poder do Evangelho. Não existe. Não existe. Não é você que faz, não é eu que faço. Quem faz é o Evangelho. E o Evangelho, ele transforma tudo e ele transforma a todos. O Evangelho, quando pregado com integridade, ele transforma a cidade. Ele transforma estruturas. Estruturas pecaminosas, corrompidas pelo pecado, são redimidas pela pregação do Evangelho. E é o que está acontecendo em Samaria. Simão, ele explorava a fé das pessoas ali, a boa fé das pessoas. Então o Evangelho chega e o Evangelho está reestruturando um sistema através da vida de Filipe. Perceba, ele pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Cristo Jesus. E Simão, então, o que ele faz? Creu e foi batizado. Uau!
alguém que dominava as pessoas, que trazia as pessoas cativas. Ele creu. E a ideia de crer aqui, a palavra, é a mesma palavra que todos os evangelistas... Não é assim, é unânime. Todos os evangelistas usam essa mesma palavra para as pessoas que creram em Jesus e foram salvas. Então Simão aqui, ele de fato abraçou a fé. Ele olhou aquilo e falou, uau, é isso. É isso. Olha o que o evangelho faz. Eu sei, às vezes a gente pensa que existem pessoas que são... que não vão, de maneira nenhuma, olhar para esse evangelho e serem transformadas. Mas o problema não está no evangelho. O problema está se você crê que o evangelho pode transformar as pessoas. E Filipe, ele pregava como alguém que cria de fato no poder do evangelho. Eu não posso dizer que o problema está no evangelho. O problema está em quem? Em quem comunica. Em quem comunica. Ele creu e foi batizado. Mas existe uma outra coisa. Entenda que as pessoas estão em processo. Ele creu e foi batizado. Mas a conversão, muitas vezes, das pessoas, elas não são de um... Assim, existem várias histórias que eu já ouvi, que pessoas conhecem, olham o evangelho, são aceitas por Cristo Jesus e por amor dele, e daí elas são transformadas profundamente e já mudam de vida, do dia para a noite. E isso, para mim, são verdadeiros milagres. Mas a maioria dos casos que eu conheço, assim como eu, são processos. Você vai sendo transformado dia após dia, pouquinho a pouquinho. E Simão foi assim. Simão, ele foi transformado. Então ele creu. Daí olha só o que ele fazia. Observando maravilhado os grandes sinais... antes. E seguia Filipe por toda parte. Ou seja, ele se apaixona pelo aquilo que está acontecendo na cidade de Samaria e começa a seguir a Filipe. E a palavra seguir a Filipe é a mesma palavra usada quando os discípulos seguiam a Jesus. Então Lucas está construindo uma ideia. Essa pessoa realmente está interessada, ela foi batizada e ela está pensando no evangelho o tempo todo. Mas aí, ele estava observando o quê? Ele estava observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Talvez os olhos dele ainda não estivessem no lugar certo. E aqui a gente entra numa bifurcação. Ele creu pela história dele. Quem que ele era antes de crer? O que as pessoas diziam a respeito dele? Que ele era o grande poder. Um poder divino. Só que chega na cidade o verdadeiro poder de Deus. O Evangelho. Então, o grande poder que iludia as pessoas, que era Simão, ele é destituído do seu cargo. Ele mesmo crê no Evangelho. Ele mesmo muda de vida. Mas perceba, os olhos dele estão no lugar errado. Os olhos dele estão aonde? Nos sinais maravilhosos. Nos sinais maravilhosos. Daí o texto diz o seguinte: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Vendo que o Espírito Santo era dado às pessoas com a imposição das mãos dos apóstolos, Simão, ele oferece o quê? Dinheiro. Dinheiro. Dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ele disse assim, olha, eu também quero isso para mim. Eu também desejo. Eu quero esse poder. E eu posso pagar por ele? Qual foi a resposta dos apóstolos? Que talvez hoje não seria dada em muitas igrejas evangélicas. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro.
Pedro então responde a Simão: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? E a palavra aqui são presentes. Você pensa que você pode comprar graça com dinheiro? Você pensa que porque você tem, você pode? Espera aí, Simão, você não pode. Todo o dinheiro que você conquistou com a sua magia não pode comprar a graça de Deus. Porque a palavra usada para dom aqui é carismas, graças, dons, presentes. Você não pode comprar a graça de Deus com o seu dinheiro. Não importa qual seja. A gente muitas vezes acha que a gente tem que se tornar digno. Eu preciso comprar a graça, o presente. Eu preciso. Mas você não pode. Daí o texto diz: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Daí Pedro olha para ele e diz o seguinte: arrependa-se. Continue sendo transformado. Continue sendo transformado. Arrependa-se. Você falhou? Você errou? Você pensou que você poderia comprar a graça de Deus com o seu dinheiro? Mas, Simão, agora é hora de você se arrepender. Continue, você está num processo. E daí Pedro fala para ele: olha, arrependa-se da sua maldade, e você faz o quê? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. E, através dessa oração, quem sabe Deus não vai curar o seu coração que está cheio de amargura e ainda continua preso pelo pecado. Talvez você, como eu, precise se arrepender de alguns pecados que a gente ainda não se arrependeu. Talvez o seu problema com Deus não é que você queira comprar a graça dele. Talvez o seu problema com Deus seja que você não é digno, ou que você não se acha digno da graça. Você olha e fala assim: mas eu tenho tantos erros, eu cometi tantas falhas. Isso também tem a ver com o quê? Com a amargura de coração. Isso tem a ver ainda com os pecados com que você ainda não confessou, você ainda não orou a Deus. E não percebeu que o Deus misericordioso perdoa todos os seus pecados, todas as suas falhas, todos os seus erros. Está num processo. E a gente chega num terceiro personagem do texto, que é o etíope, o eunuco. E o texto diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante. E a ideia aqui é: engaje-se ao que Deus já está fazendo. Ele encontra uma pessoa, um eunuco etíope, então uma pessoa de uma outra etnia, de uma outra nação. E ele tinha um cargo importante em Gaza, no reino. Esse eunuco, deixa eu explicar para você aqui. O eunuco, ele é alguém também excluído. Por quê? Porque na infância eles eram separados e mutilados. Se tornavam eunucos. Eles eram separados, eles eram escravos. Os mais capazes entre esses escravos eram separados, eram mutilados, e eles iam servir a infidelidade ao rei que o mutilou, por fidelidade a esse rei, porque ele se tornou agora uma pessoa confiável. Por quê? Porque, sendo eunuco, ele não iria mexer com a rainha, com as concubinas do rei, então ele se tornava confiável, porém excluído. Muitos dos eunucos, eles não eram
da própria nação a qual eles serviam. E daí esse homem viera a Jerusalém para orar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Ele fazia o quê? Ele lia o livro do profeta Isaías. O Espírito diz: vai, Filipe, corre do lado da carruagem. Fica aí do lado. E ele está do lado correndo. Eu fico imaginando a cena, né? Você ouve e ele está correndo. Quantas vezes a gente deseja comunicar o Evangelho e a gente começa por onde nós estamos e não por onde a pessoa está? Já percebeu? Uma pessoa fala a respeito do Evangelho. Ou a pessoa fica interessada em ouvir do Evangelho. E ao invés da gente perguntar para ela assim: aonde você está? Aonde você está? O que a gente faz? A gente começa onde nós estamos. E é interessante que Filipe, ele olha para esse etíope e ele começa por onde ele estava, no livro de Isaías. E ele vai explicando para o etíope o que o Evangelho pode fazer a partir da onde ele estava. Mas muitas vezes, e esse é o nosso problema no acolhimento, nós queremos começar a falar para as pessoas da onde nós estamos. Isso não é bom. Deixa eu mostrar para vocês como alcançar os seus parentes e amigos a partir disso. Converse com Deus. E a gente olha para a vida de Filipe e a gente percebe isso o tempo todo. Filipe conversando com Deus. Filipe falando, ele ouvindo. Ele ouve Deus e ele vai fazendo. Então o tempo todo ele está assim. Depois, conecte-se às pessoas. E a gente vê isso também na vida de Filipe. Não é? Ao todo tempo ele está servindo as pessoas. Terceiro, conte a sua história. Mas o mais importante, talvez, desses três, conte a sua história, converse com Deus, conecte-se com as pessoas e conte a sua história, talvez o ponto do meio tenha a ver com isso. Estabeleça o quê? Um relacionamento. Estabeleça um relacionamento. Escute mais, fale menos. Nós temos um grande problema. Nós queremos falar demais. Não é? A gente quer impor aquilo que a gente sabe. E a gente não constrói nada com as pessoas. A gente simplesmente impõe o que a gente conhece. E a gente acha que as pessoas têm que aceitar. Porque, afinal de contas, você está falando de Deus, então a pessoa tem que aceitar. E você não constrói nenhum relacionamento, e você só fala. E você só fala. Terceiro, encontre um espaço para servir. Você quer saber uma das formas mais fortes de impactar alguém? E de acolher alguém? É você perguntar no mundo de hoje: como eu posso te ajudar? Sabe por quê? Porque nesse mundo individualista, quando a gente pergunta, como eu posso te ajudar? Quando a gente pergunta, como eu posso te ajudar? Ou melhor, quando a gente pergunta, a gente encontra um amigo e fala assim, tudo bem? A gente nunca espera ouvir a resposta, o quê? Não está bem. Mas assim, se caso o nosso amigo tem coragem de falar assim, não está tudo bem. Sabe o que você faz? Eu vou orar por você. Isso é nobre? Eu acho. E faz parte. Esse talvez seja o primeiro passo. Mas o segundo passo é, como eu posso te ajudar? Você não está bem? Ok,
Eu vou orar por você. Mas como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? A gente simplesmente fala para a pessoa, ok, vou orar por você. Talvez a pessoa diga assim, você não pode fazer nada. Talvez a pessoa diga, fique do meu lado. Talvez a pessoa diga, você pode me ajudar. E daí você cria conexão com essa pessoa. Gostaria de convidar você a 2 movimentos nessa noite. Primeiro, temos estado atentos e comprometidos com o interesse de Deus pela vida daqueles que nos cercam? Você tem estado atento e comprometido com isso? As pessoas te cercam, você olha por elas. Você olha para as pessoas. Porque muitas vezes a gente tem muros. E nós não sabemos olhar para a pessoa. Olhar no olho dela. Muitas vezes dentro dos nossos relacionamentos, familiares, nós não sabemos olhar para a pessoa e saber se ela está passando mal, se ela está precisando da minha ajuda, se ela está gritando por socorro. Você está atento e comprometido com o interesse, porque Deus tem um interesse profundo por cada pessoa que cerca você. Deus tem um interesse profundo por cada pessoa que está à sua volta. 2, temos estabelecido os relacionamentos tendo a intenção de compartilhar o Evangelho àqueles com quem nos deparamos em nossa jornada? Você tem sido intencional? Quando eu olho a história de Atos, capítulo 8, eu vejo uma igreja, ou discípulos de Jesus, que está tudo legal para eles, no começo do texto, né? Na virada, eles perdem Estevão, mas assim, eles estão numa igreja, eles estão com os amigos, todo mundo pensa igual, todo mundo cheira igual, é uma coisa gostosa. Não existe diferenças. Eu não preciso me adaptar a ninguém. Eu não preciso me adaptar a ninguém em favor do Evangelho. Não preciso. Porque todo mundo é igual a mim. Todo mundo pensa como eu. Daí chega Atos capítulo 8 e acontece essa perseguição sobre a igreja. E para mim essa perseguição vem de Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam resistentes a uma ordem dele. Aquelas pessoas estavam resistentes a uma ordem de Deus. Deus falou, vão e façam discípulos. Deus falou, vai por toda Samaria, vai por toda a Judéia, são minhas testemunhas, vocês receberam o Espírito e vocês são. E eles continuaram resistentes. Sabe o que Deus faz com pessoas resistentes? Com todo o amor, Ele quebra. Com todo amor. E talvez Deus tenha falado ao seu coração há muito tempo. Deus está falando ao seu coração há muito tempo. Há muito tempo. Mas você continua resistente a Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, do fundo do meu coração. Por amor a você, Deus vai te quebrar. Por amor a você, Ele vai te quebrar. Mas você não precisa passar por isso. Basta você ouvir. Basta você ouvir o convite. E viver o Evangelho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz.
Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos e nós glorificamos o teu nome, Senhor. Ajuda-nos na nossa caminhada, na nossa jornada. Toca no nosso coração, transforma a nossa vida. Molda-nos segundo a tua vontade, segundo o teu querer. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.